introdução, uma verdade chocante. Eles nunca te amaram. Eles amaram a sua luz, a sua lealdade e o seu silêncio. E quando pensaram que tinham-te destruído, não perceberam que só haviam ativado a sua ressurreição. Sim, isso vai doer, mas também vai curar. Porque, e se eu te dissesse que a mesma pessoa que te fez se sentir invisível está prestes a assistir Deus te tornar inegável? E se eu te dissesse que o narcisista que quebrou o seu coração vai acabar implorando pelo seu perdão, não porque você buscou vingança, mas porque Deus agora está entrando na história. Isso não é só sobre cura emocional, isso é guerra espiritual. E se você tem clamado a Deus por justiça, por paz, por liberdade, Ele te ouviu. E agora Ele está dizendo: é hora de agir, é hora de se levantar. Então fique comigo, porque quando isso terminar, você não estará mais se perguntando o que fazer com a dor. Você vai entender porque Deus permitiu tudo isso e como Ele está prestes a usar cada parte. É hora de parar de se explicar. Eles nunca quiseram te entender. Existe um tipo de sofrimento que não deixa marcas na pele, mas machuca a alma tão profundamente que, mesmo anos depois, o eco ainda permanece. É a dor de tentar ser compreendido por alguém que nunca teve interesse em enxergar seu coração. É a ferida de entregar suas palavras, a sua verdade, suas lágrimas a alguém que só as usou como armas contra você. E é aí que a agonia silenciosa do abuso emocional geralmente começa, não nos gritos, mas nas explicações calmas, vez após vez, com a esperança de que, se você disser do jeito certo, finalmente vão parar de te machucar. Você tentou, não tentou? Tentou com amor, com graça, com paciência. Você orou antes de falar, pesquisou sua alma antes de responder. Pensou: se eu for mais calmo, mais claro, mais compreensivo, eles vão entender, vão me enxergar. Mas eles nunca enxergaram. E a verdade, eles nunca quiseram enxergar, porque o narcisista não busca clareza, ele busca confusão. Ele não quer reconciliação, ele quer superioridade. Ele não quer cura, ele quer controle. Você não estava se explicando para alguém que a estava ouvindo. Você estava se explicando para alguém que já havia te condenado. E o único objetivo deles era te manter num tribunal de esgotamento emocional, onde você era sempre o réu, e eles eram o juiz, o júri e o carrasco. E com o tempo, sem perceber, você começou a encolher, a duvidar do seu tom, da sua voz, do seu discernimento, começou a acreditar nas mentiras deles. Talvez eu seja exagerado, talvez eu esteja sendo sensível demais, talvez o problema seja mesmo eu. Mas isso nunca foi o Espírito Santo falando. Isso foi o trauma disfarçado de humildade. Querida, ouça com atenção. Deus nunca te pediu para continuar se explicando a alguém que já decidiu não te valorizar. O Evangelho nos chama para amar nossos inimigos, mas não para trocar nossa voz pela zona de conforto deles. O próprio Cristo ficou em silêncio diante daqueles que o acusavam, não por falta de defesa, mas porque sabia que um coração endurecido não se convence com argumentos. Ele só é tocado por convicção e a convicção é obra do Espírito Santo, não sua. Você não pode discipular um demónio. Você não pode aconselhar um espírito de orgulho. Você não pode curar alguém que está comprometido em te interpretar errado, porque ao fazer isso, eles protegem o poder que têm sobre você. E sejamos honestos, o narcisista não apenas te interpretou mal, ele precisava te interpretar mal, porque a sua clareza ameaça o controle dele, a sua verdade ameaça a teia de manipulação que ele construiu em volta da sua vida. Se ele te escutasse de verdade, teria que mudar. E ele nunca teve essa intenção. É mais fácil te chamar de dramático, sensível demais, exagerado, do que encarar as próprias trevas. Mas o mais perigoso é que eles fizeram você acreditar que a culpa era sua, como se você precisasse fazer mais, ser mais, explicar mais, consertar tudo. E talvez você esteja lendo isso agora e percebendo, você passou anos nesse lugar, anos entregando seu coração a alguém que tratava sua vulnerabilidade como munição, anos andando em ovos em um relacionamento onde até sentir era motivo de punição, anos dando o benefício da dúvida enquanto recebia de volta apenas dúvidas sobre si mesmo. Mas Deus viu tudo.
Ele viu as lágrimas depois das conversas que te deixavam mais confuso do que consolado. Ele ouviu suas orações de madrugada. Senhor, o que estou fazendo de errado? Porque não conseguem me ouvir? E agora ele está-te respondendo, não com vergonha, mas com libertação. É hora de parar de se explicar, não por amargura, não por orgulho, mas por clareza sagrada. Porque tentar explicar sua alma de alguém que já decidiu não ouvir não é um ato de fé, é um ato de futilidade. E isso vai sugar sua alegria, silenciar seu propósito e paralisar seu chamado. Jesus nunca implorou para ser entendido. Ele sabia quem era e por que veio. Ele não se confiava aos homens porque conhecia o que havia em seus corações. João 2,24. E essa é a postura que Deus está te chamando para ter agora. Quando você para de se explicar, você recupera algo sagrado, sua paz, seu poder, sua identidade. Você para de discutir com alguém que só te via como reflexo da própria vergonha. Para de permitir que outra pessoa reescreva a narrativa que Deus está escrevendo na sua vida. Você começa a confiar que a sua história não precisa da aprovação deles para ser válida. E sim, vai doer no início. O silêncio parece uma morte quando você viveu tentando ser ouvido, mas com o tempo você vai sentir a diferença, a tensão vai ceder, o espírito vai repousar e a névoa da confusão vai começar a se dissipar. Isso não é vazio, isso é liberdade e eles vão sentir isso também. O narcisista vai sentir o seu silêncio como uma sentença, porque sua voz nunca foi só ruído, era a linha de controle dele. Quando você para de se explicar, você deixa de ser o personagem que eles escreveram para você. Você saiu do roteiro, você saiu do palco e de repente eles não têm mais plateia. Ninguém para manipular, ninguém para inverter os fatos. Vão tentar te provocar de novo, vão tentar te confundir, talvez até voltem, fingindo querer paz, mas até lá você vai estar diferente, mais forte, mais calado, mais claro. Você vai olhar para eles e entender que não deve nenhuma conclusão. Você já deu a Deus sua palavra final e ele está escrevendo o próximo capítulo. Então pare de se explicar, pare de se justificar, pare de desperdiçar palavras santas com intenções impuras. Você não tem mais nada a provar e se nunca entenderam seu coração, esse já não é mais um fardo que você precisa carregar. É hora de recuperar sua identidade. Você não é quem eles disseram que era quando você vive sob críticas constantes. Até as mentiras começam a soar como verdade. No começo você nem percebe. Não vem como um raio, vem como uma goteira. Comentários sutis aqui e ali. Pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, palavras repetidas que colocam em dúvida suas emoções, seu julgamento, seu caráter. Com o tempo, isso vira um ruído de fundo tão constante que você esquece como era viver sem ele. Você passa a duvidar do seu próprio coração. E o mais triste é que isso nem parece abuso, só parece a vida. O que fizeram com você não foi apenas manipulação, foi roubo de identidade, no sentido mais espiritual da palavra. Eles tomaram o nome que Deus te deu, amado, completo, capaz, forte, e aos poucos substituíram por rótulos que você nunca pediu. Carente, dramático, exagerado, difícil. Na presença deles, você não se sentia visto, você se sentia diminuído. Eles te convenceram de que a incapacidade deles de te amar era culpa sua. E você acreditou, porque no fundo queria mais a aceitação deles do que estar certo. Você só queria paz, queria ser ouvido, queria ser suficiente. Mas deixe-me dizer algo que talvez ninguém tenha dito com clareza. Você nunca foi o problema. Você foi um espelho que refletia tudo o que eles se recusavam a enfrentar em si mesmos. Honestidade, ternura, verdade, convicção, e ao invés de lidar com o que viam, quebraram o espelho e culparam o vidro por ter-se partido. Eles não te rejeitaram porque você era demais. Rejeitaram você porque a sua presença os fazia se sentir expostos. E ao invés de escolherem a cura, escolheram o poder. Agora, aqui está você de pé no meio das distorções. Talvez você já esteja fora do alcance deles há algum tempo, mas as palavras ainda ecoam na sua memória. Talvez ainda esteja fisicamente perto, mas distante de si mesmo por dentro.
De qualquer forma, esta é a verdade. Eles podem ter falado sobre você, mas não têm a palavra final. Só Deus tem. E Ele nunca, nem por um segundo, te chamou pelos nomes que eles usaram. As palavras dele são diferentes. Elas restauram, elas reconstroem, elas não te prendem, elas te abençoam. A Bíblia diz em Isaías 43:1: Não temas, pois eu te redimi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Esse versículo não começa com prova o seu valor, ele começa com pertencimento. Deus não pediu que você se encaixasse em um padrão para te chamar de dele, ele te chamou primeiro. E nenhum narcisista, manipulador ou pessoa quebrada com uma língua afiada tem autoridade para desnomear o que Deus já nomeou. Você não precisa continuar carregando a vergonha da descrição deles. Você não é a versão que eles criaram sobre você. Você é a versão que Deus criou. Mas a identidade precisa ser reivindicada. Ela não retorna automaticamente quando o abuso termina. Precisa ser tomada de volta com intenção. Isso significa confrontar as narrativas que você permitiu moldarem sua autoimagem. Significa perceber como você pede desculpas antes de falar, como se encolhe quando está confiante, como recua quando sente alegria, como ainda se prepara para ser rejeitado, mesmo cercado de amor. Isso não são traços de personalidade, são mecanismos de sobrevivência nascidos de anos de desgaste emocional. E sim, eles podem ser curados. Reivindicar sua identidade não é fingir que nada aconteceu, é reconhecer que o que fizeram com você não tem o poder de definir o que Deus fará com você. É acordar todos os dias e declarar: aquela versão de mim que foi desmontada não sou eu, é quem eu me tornei tentando sobreviver ao que me fizeram. Mas a sobrevivência não é mais minha história. Cura é você pode sair dessa identidade falsa, pode deixar esses rótulos, pode deixar Deus te chamar pelo nome novamente, e quando isso acontece, algo poderoso começas a mudar. Não apenas no que você sente, mas na forma como vive. A forma como você ora muda, a forma como fala de si mesmo muda, a forma como reage à manipulação muda, a forma como permite que os outros te tratem muda. Você não vive mais tentando ser aceito. Você caminha com a confiança de quem já foi escolhido. Essa é a transformação que eles nunca imaginaram. Essa é a versão de você que eles esperavam que nunca ressurgisse. Mas ela está ressurgindo. Você está ressurgindo, não como uma sombra do que era, mas como alguém restaurado, relembrado, redefinido à imagem do Altíssimo. Você não é um vaso quebrado, esperando ser consertado. Você é um vaso sagrado, redescobrindo aquilo que o inimigo tentou enterrar, e sua identidade não está mais em debate. Se esta palavra falou com você, se algo dentro de você está despertando para uma verdade que você tentou tanto manter viva, então quero te convidar a fazer uma declaração de fé, mesmo que sua voz ainda tremule ao dizê-la: Eu não sou o que disseram que eu era, eu sou quem Deus me criou para ser. E hoje eu tomo o meu nome de volta. É hora de silenciar. Seu silêncio vai falar mais alto do que qualquer argumento. Chega um momento em toda a batalha em que o barulho precisa cessar. Não porque a guerra terminou, mas porque o guerreiro escolheu uma arma diferente. Esse momento não chega com gritos ou retaliações, mas com algo muito mais perturbador para o manual do narcisista: o silêncio. Não o silêncio da derrota, mas o silêncio que vem da autoridade espiritual. Uma quietude santa, deliberada, que diz: Eu não jogo mais pelas suas regras. O narcisista sobrevive de reações, tá? E ele não deseja apenas atenção, ele deseja a sua energia, a sua presença, a sua indignação, suas explicações. Cada vez que você se defendia, cada vez que levava-te à voz, cada vez que tentava esclarecer mais uma versão distorcida da sua verdade, ele absorvia tudo como combustível. Ele não ouvia seu coração, ele colhia a sua dor. E enquanto você permanecia emocionalmente envolvido, ele permanecia no controle. Você acreditou que as suas palavras, trariam resolução, acreditou que a sua honestidade traria clareza, acreditou que se encontrasse a maneira certa de expressar tudo, talvez, finalmente, ele mudasse. Mas o narcisista não se suaviza, ele se transforma.
e todo o esforço emocional que você ofereceu foi redirecionado para alimentar a narrativa dele, ou não para curar o relacionamento. Sua voz nunca foi tratada como sagrada, foi dissecada, distorcida e usada contra você. Mas o silêncio, o silêncio os assusta, porque o silêncio sinaliza algo muito mais perigoso do que o confronto, o desligamento, desinteresse, independência. Quando você para de reagir, eles perdem o acesso. Quando você para de se defender, eles perdem a narrativa. Quando você para de falar, eles perdem o público. E para alguém que vive do caos emocional, nada é mais desestabilizador do que ser confrontado por uma presença calma e inabalável que eles não conseguem mais controlar. A Bíblia diz em Êxodo 14:14: o Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se. Muitas vezes interpretamos essa quietude como passividade, mas não é. É estratégia, é obediência. A quietude diante da manipulação não é fraqueza quanto é guerra espiritual, é a recusa em lutar num campo de batalha criado para te esgotar. É o momento em que você dá um passo atrás e diz: agora que Deus fala por mim. Este silêncio não nasce do medo, não é o silêncio de uma alma com medo de falar, é o silêncio de um coração que não precisa mais de validação para saber seu valor. É a postura de quem parou de tentar convencer os cegos a enxergar e os endurecidos a sentir. É a quietude de Jesus diante dos acusadores, sabendo que a verdade não precisa gritar para resistir. Você começa a perceber que quanto mais alto o narcisista grita, mais baixo você deve se manter, porque nesse silêncio você não está apenas retirando suas palavras, você está retirando sua permissão, você está recuperando o território emocional que eles um dia ocuparam. Eles não terão mais suas explicações, eles não terão mais suas lágrimas, eles não terão mais aquela versão sua que se curvava sob o caos deles. E eles vão perceber, talvez não imediatamente, talvez não de forma óbvia, mas com o tempo vão sentir a ausência, o silêncio vai ecoar onde antes sua voz preencheu o ar, vai assombrar os espaços onde antes eles puxavam os fios, vai inquietá-los de formas que os argumentos nunca conseguiram, porque os argumentos os mantinham envolvidos. O silêncio os coloca do lado de fora dos seus muros. Existe uma espécie de santa resistência em dizer nada. Não porque você não tenha poder, mas porque descobriu o poder da paz. Você não corre mais atrás de fechamento emocional com quem lucra com a sua confusão. Você não desperdiça mais sua verdade com ouvidos comprometidos em distorcê-la. Você não confunde mais sua voz com seu valor. E no silêncio, algo lindo começa a acontecer. Você volta a se ouvir. Seu espírito começa a descansar. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. O barulho diminui, não só ao redor, mas dentro de você. O que antes era caos, agora começa a aparecer clareza. E você percebe, não precisava gritar para ser ouvido, precisava se aquietar para lembrar quem é. Esse tipo de silêncio não te torna invisível, te torna intocável. Ele não diminui sua força, ele a refina e ele fala alto, não para eles, mas para você. Ele te diz que você não está mais se apresentando, se justificando ou implorando por migalhas de reconhecimento. Você está presente, inteiro, indisponível para qualquer forma de exploração emocional. Eles vão chamar seu silêncio de frieza, egoísmo, crueldade, mas isso é só porque não têm mais acesso às partes suaves de você que costumavam ferir. Deixe que a chamem como quiserem. Deus chama isso de sabedoria e isso é o que importa agora. É hora de se transformar. Deixe a dor se tornar a prova de que Deus ainda está agindo. A dor muda as pessoas. Isso não é só uma frase, é uma realidade espiritual. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. A dor não te muda uma única vez. Ela continua te mudando, vez após vez, até que você a entregue totalmente a Deus ou permita que ela te redefina por completo. E por muito tempo você não sabia disso. Achava que sobreviver era a linha de chegada. Pensava que se conseguisse apenas suportar o pior, só sair vivo, a cura viria como recompensa,
automática e completa, mas não veio. Porque, embora a dor tenha parado de vir de fora, ela continuou ecoando por dentro. Ela permaneceu nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, nas suas reações. Você a carregava como um peso invisível, arrastando-a para lugares onde nunca quis que ela estivesse. O narcisista talvez não esteja mais perto fisicamente, mas o resíduo dele ficou. Ficou na forma como você se encolhe ao ouvir vozes elevadas, ficou no modo como você pede desculpas antes mesmo de errar, ficou na sua dificuldade de descansar, no medo de deixar alguém se aproximar, no seu silêncio, onde antes havia convicção. É isso que o trauma faz. Ele não vive só nas lembranças, ele se instala no comportamento, interrompe a alegria, disfarça-se de personalidade e te convence a pensar: é só assim que eu sou agora. Mas isso não é quem você é. Isso é quem a dor te ensinou a ser. E Deus nunca te deixou ali. O Espírito Santo não é apenas o consolador na dor, ele é o restaurador através dela. Ele não cobre as rachaduras, ele constrói algo mais forte por dentro delas. E a transformação que ele traz não é superficial, é ressurreição. É o tipo de mudança que não apenas conserta o que foi quebrado, mas revela uma versão de você que o sofrimento não conseguiu calar, que a crueldade não conseguiu apagar, que a manipulação não conseguiu enterrar. Mas há um detalhe: a transformação não acontece onde a amargura ainda reina. Você precisa abrir mão do desejo de se tornar o que eles temiam, e permitir que Deus te molde naquilo que eles nunca esperavam. Porque, sejamos sinceros, o que eles queriam era reação. Queriam que você se perdesse, desmoronasse, ficasse pequeno. E talvez, por um tempo, eles tenham conseguido. Talvez você tenha perdido de vista o seu chamado, talvez tenha duvidado do seu valor, talvez tenha achado que nunca se recuperaria completamente, mas eles se esqueceram de algo essencial. Você pertence a um Deus que faz sua melhor obra em lugares escuros. Veja, o túmulo não foi o fim para Jesus, foi a câmara da transformação. Ele entrou de um jeito, ferido, sangrando, zombado, e saiu completamente intocável, ressuscitado, glorificado, imparável. E se o Espírito dele vive em nós, esse mesmo padrão vive em você. Sua traição foi o seu túmulo, seu abuso, foi a sua sexta-feira, a perda de si mesmo, foi a pedra selando sua luz. Mas o domingo está chegando, a ressurreição está acontecendo e ela não se parece com vingança. Ela se parece com tornar-se intocável às coisas que quase te mataram. A transformação no reino nunca é só pessoal, é profética. Quando você muda, atmosferas mudam, legados mudam, ciclos se rompem, gerações se movem. Deus nunca quis apenas que você sobrevivesse ao abuso narcisista. Ele quis usar isso para te forjar em alguém que o inimigo já não reconhece mais. Alguém que o narcisista não consegue acessar, nem culpar, nem moldar, nem controlar. Você não é mais o eco deles. Você é o original de Deus. Mas não confunda transformação com perfeição. Você ainda vai sentir luto, ainda haverá dias em que a velha identidade vai sussurrar seu nome. Mas você sabe que está mudando quando já não responde mais da mesma forma, quando não sente mais a necessidade de explicar, de se provar, de se manter disponível para alguém que só soube explorar sua alma. Você não mede mais sua paz pela reação deles. Você não está esperando desculpas para seguir em frente, você já está caminhando, mesmo que elas nunca venham. Você não está mais parado na porta do fechamento. Você já entrou no cômodo da nova criação. Você não está apenas se curando, está ressurgindo, ressurgindo das cinzas que eles nunca acreditaram que você escaparia, ressurgindo do silêncio que tentaram chamar de fraqueza, ressurgindo em uma clareza tão nítida que a confusão deles não pode mais embaçar sua visão. Você não é mais o mesmo. E é exatamente assim que tem que ser. É hora de deixar Deus ser Deus. A justiça virá, mas não será como você imaginava. Existe algo profundo na alma humana que clama por justiça. Não por vingança, não por crueldade, mas por justiça verdadeira. Aquela que enxerga o mal
o chama pelo nome e traz equilíbrio onde antes havia apenas caos. E quando você foi ferido por alguém que nunca pediu perdão, que manipulou sem remorso, que foi embora como se sua dor fosse apenas uma nota de rodapé na história deles, é natural perguntar: Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito disso? Durante muito tempo você esperou, não porque fosse fraco, mas porque acreditava em redenção. Você acreditava que as pessoas podiam mudar. Você orou pela cura deles, mesmo enquanto eles ignoravam a sua. Você manteve a esperança de que um dia eles acordariam, reconheceriam o dano e fariam o que é certo. Mas eles não fizeram. Pelo contrário, pareciam prosperar enquanto você sofria. Seguiram em frente enquanto você lutava com o trauma. Se colocaram como vítimas enquanto você tentava entender o que havia acontecido. E em algum lugar nesse processo, uma mentira perigosa começou a sussurrar no seu coração: talvez Deus tenha esquecido de mim. Mas o Deus das Escrituras não é cego, ele não está distante e certamente não é indiferente ao clamor dos seus filhos. A Bíblia está repleta de promessas de justiça divina, não aquela que vem pela raiva ou pela vingança, mas a que restaura o que foi roubado, cura o que foi quebrado e expõe o que foi escondido nas trevas. O Salmo 103, 6 diz: O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos, não apenas de alguns, não apenas dos mais barulhentos, de todos. Deixar Deus ser Deus não significa negar o que aconteceu, não significa suprimir a raiva justa ou fingir que não doeu. Significa isto: você finalmente solta o fardo de ser juiz, júri e executor. Você entrega o controle, abre mão da necessidade de arquitetar um confronto, de escrever a mensagem perfeita, de esperar que eles voltem cheios de culpa. Você libera a expectativa de um pedido de desculpas, não porque eles mereçam paz, mas porque você merece. Você escolhe confiar que o mesmo Deus que viu Hagar no deserto, que defendeu os inocentes, que ressuscitou Cristo dos mortos, esse mesmo Deus te vê agora. E ele não é passivo. A justiça no reino de Deus raramente se parece com o que imaginamos. Pode não ser uma queda pública, pode não ser uma confissão dramática. Às vezes, a maior justiça é que eles não tenham mais acesso a você. Às vezes é o fato de que seu nome está sendo restaurado em lugares onde eles não podem mais entrar. Às vezes é que a paz agora habita onde antes só havia pânico. Isso não é fraqueza, é reversão divina, é Deus fazendo o que só Ele pode fazer, exaltando o humilde e humilhando o orgulhoso. E sim, pode chegar o dia, meses ou até anos depois em que eles sentirão o peso do que te fizeram, quando Deus os levar até um espelho que eles não conseguirão quebrar, e então vão implorar por perdão, mas até lá você não estará esperando. Você estará livre, não porque eles voltaram, mas porque Deus te levou para frente. Você terá crescido além da dor, terá-se curado em áreas que nenhum pedido de desculpas conseguiria tocar, porque a sua restauração não veio do arrependimento deles, veio da misericórdia de Deus. Deixar Deus ser Deus significa parar de tentar escrever o final com suas próprias mãos. Significa confiar que, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando no seu coração, na sua cura e sim, e também nas consequências deles. A justiça de Deus é perfeita porque é enraizada na verdade, não no ego, não na emoção, na verdade, e quando ele age é definitivo. Não há nada mais poderoso do que saber que sua vindicação não vem do seu esforço, mas da mão de um Pai Santo, justo, onisciente, que te ama profundamente e pessoalmente. Agora, você não precisa mais correr atrás de fechamento, não precisa mais monitorar a vida deles, esperar arrependimento ou abrir espaço para quem nunca honrou a sua presença. Você pode respirar, você pode descansar, você pode seguir em frente sabendo que a justiça não é algo que você força, é algo que você confia. Porque quando você finalmente para de tentar ser Deus na sua própria história, você abre espaço para que o verdadeiro Deus assuma o lugar dele. E ele vai, ele sempre foi, ele sempre será.